Magno, entendendo um pouquinho mais sobre, para a gente dar um pano de fundo aqui para o Novo Testamento, como era a sociedade em Israel, em que contexto eles estavam inseridos ali no tempo de Cristo? Ixi, rapaz, aí vocês só vão voltar no próximo podcast agora. Manda bala. Só vou falar até o fim. Pode falar, manda bala. É complexo, né? A sociedade judaica era plural, né? Primeiro, a gente não pode nunca desconsiderar todos os contextos quando a gente vai estudar os evangelhos, a Bíblia como um todo. E o que são esses todos os contextos que você está dizendo, Magno? A gente tem primeiro um contexto religioso que não era uniforme, né? Então, por exemplo, quando começa o Novo Testamento, você termina o Antigo, você tem reis, sacerdotes e profetas. Eram as três instituições oficiais do Antigo Testamento. Aí quando você abre e começa a ler o Novo Testamento, aí aparece saduceu, fariseu, herodiano, mestres da lei. O que são essas turmas? São partidos, boa parte deles, a maioria deles, partidos religiosos, né? Denominações, vamos trazer para a linguagem de hoje, né? Sim. Então, saduceus eram a elite, eram sacerdotes, eles eram saduceus. Eles tinham um tipo de crença, eles acreditavam somente nos livros de Moisés e não acreditavam em milagres, não acreditavam em anjos. Então, vamos traduzir isso. A elite, a liderança espiritual de Israel no tempo de Jesus não acreditava em coisas sobrenaturais. Pensa se o seu pastor não acreditasse em coisas sobrenaturais. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas nem vou fazer, senão o pessoal vai ficar bravo. Depois você faz. Depois eu faço. Aí eu posto lá no meu Instagram. Então, pensa se o seu pastor não acreditasse em coisas sobrenaturais. Era na mão desse sujeito que você estaria. Agora, os saduceus eram uma minoria, mas era a liderança. Agora, rival dos saduceus tinham os fariseus. Os fariseus acreditavam em todo o Antigo Testamento, acreditavam em milagres, acreditavam em anjos e eram a massa que caía na graça do povo. O povo até gostava dos fariseus, mas os fariseus manipulavam a população. Aí tem os sicários. Os sicários eram um grupo nacionalista. Agora eu que ia fazer uma brincadeira e eu vou poupar o podcast de vocês para não ser tirado pelo Supremo Tribunal. Eles eram um grupo de guerrilha, né? Fazia guerra. Eles queriam tirar os romanos do domínio, do controle político e econômico do país, mas usando armas, fazendo guerra de guerrilhas. Aí eu já dei uma outra informação. Quem é que mandava no país? Eram os romanos. Então você já tem uma outra situação, uma imposição estrangeira de um povo considerado pelos judeus um povo impuro, porque eram os romanos, eram idólatras, tinham seus deuses, suas divindades, suas mitologias. Imagina o judeu odiava essa situação, porque eles têm a promessa, eles têm o território, têm o templo, têm os patriarcas, os profetas, Moisés, e agora um povo estrangeiro, pecador, infiel, idólatra, está dominando eles. Então, essa era uma situação muito delicada e que provocava muita raiva no judeu, né? Então, eles queriam o quê? Tirar esse controle romano do país e eles dominarem. E os sicários, que provavelmente Judas era um... Zelotes Isso eu ia perguntar. Os zelotes eram sicários. Os zelotes eram sicários. Ah, tá. Ou pelo menos trabalhavam na mesma linha. Sim, tá. Né? Porque Iscariote seria uma corruptela de sicário. É como vossa mercê. No século XVIII se falava vossa mercê, que virou vós mercê, que virou você, que virou VC, quando a gente tecla, e hoje nem VC mais, você bota só o V, significa o quê? Vossa mercê. Então, Iscariote seria uma transformação da palavra sicário. Então, Judas provavelmente vinha desse grupo. Por isso ele entendeu que Jesus faria o quê? Organizaria um exército, faria uma luta contra os romanos, botaria os romanos para fora do país. Quando Judas percebe que isso não vai acontecer, Jesus fala, o meu reino é de outro mundo. Em vez de ele pegar um cavalo e entrar em Jerusalém, ele monta num jumento e diz que o que vale é a paz, é a humildade. Judas entende o quê? Perdi meu tempo, né? Ele vai lá, vamos recuperar pelo menos o dinheiro, né? Vende Jesus, uma graninha. Vende lá por 30 moedas de prata e depois quando ele vê que aquele era o filho de Deus, ele se arrepende amargamente e se suicida. Então, veja aí, os discípulos de Jesus, eles vêm cada um de um lado. Mateus era cobrador de imposto, era considerado pela população um inimigo do povo, né? Era considerado um político de Brasília. Tá vendendo a gente para o estrangeiro. Ele cobrava imposto do judeu e mandava esse dinheiro para Roma.